E aí, pessoal, beleza? Tem vídeo novo aqui no nosso canal e a gente vai começar falando dos assuntos que estão em alta. A gente começa falando dos desdobramentos do caso Genivaldo Jesus. A última audiência de instrução teve fim agora há pouco e a Justiça determinou que a União pague uma indenização de R$ 405 mil a mãe de Genivaldo, Dona Maria Vicente. A Dona Maria Vicente, ela entrou em um acordo, ela aceitou de fato esse acordo, da AGU, que destina então R$ 405 mil de indenização. R$ 400 mil destinado a danos morais e os R$ 5 mil que são para os custos, para suprir os custos que a família teve para o sepultamento e o enterro de Genivaldo Jesus. A viúva de Genivaldo, a Maria Fabiana, ela não aceitou a proposta da AGU, que era uma indenização de R$ 1 milhão para o filho dela. Lembrando que a Maria Fabiana, na época, ela não teve, a união estável reconhecida com Genivaldo. Segundo testemunhas, eles estavam em processo de separação na época. Lembrando também que Maria Fabiana, ela pediu, ela solicitou, então ela deu essa contraproposta, de uma indenização de mais de 100 milhões de reais, podemos dizer assim, 100 milhões de reais. Então ela não aceitou, obviamente se ela queria 100 milhões, ela não iria aceitar uma proposta da AGU de R$ 1 milhão. Claro que ela vai recorrer então a esse processo, a gente segue acompanhando os desdobramentos desse caso. Inclusive vamos relembrar, porque o Genivaldo de Jesus Santos, ele foi morto aqui em Sergipe, no município de Umbaúba, durante uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal. O Genivaldo, ele era esquizofrênico, ele vinha tomando suas medicações, ele foi abordado na época por esses policiais porque ele estava transitando em uma rodovia federal sem o uso de capacete. Foi torturado, foi morto, sua causa-morte é asfixia, então decorrente do gás lacrimogênico, que ele sofreu, de fato, ele foi preso no porta-malas dessa viatura, um caso que teve uma repercussão imensa em todo o país, inclusive uma repercussão internacional, porque muitos comparam essa abordagem com a daquele negro George Floyd, que foi abordado também morto por policiais lá nos Estados Unidos. Outro assunto que a gente traz também aqui no vídeo, que está em alta e tem repercutido bastante, é em relação à queda contínua do FPE, o Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal. O fundo esse que é destinado aos municípios, um recurso do governo federal que destina aí verbas milionárias, bilionárias a esses estados e esses municípios. Aqui no Nordeste e também no Norte, os estados têm sentido essa queda de forma abrupta desde o mês de julho. Aqui em Sergipe, mais precisamente, no mês de julho e agosto, essa redução foi de mais de 5%. E agora em setembro, só nesses primeiros dias, essa redução já chega aí na casa dos 20%. Então, essa queda tem repercutido bastante, porque isso pode colocar em risco as contas públicas do governo. Esses estados, esses 16 estados do Norte e do Nordeste se uniram em uma carta aberta que foi entregue ao governo federal justamente para pressionar, quer entender por que essa redução tem acontecido, porque que esse repasse não tem sido feito como deve. Isso pode impactar de forma negativa e muito as contas públicas do governo e principalmente os investimentos, no que diz respeito a políticas públicas que seriam realizadas aqui nos estados. E isso impacta bastante com as contas dos estados, principalmente esses estados menores, Sergipe, os estados do Norte e do Nordeste, no que diz respeito menores, à arrecadação, porque outra arrecadação que é muito importante é o ICMS, mas aqui em Sergipe, por exemplo, essa FPE, ele é muito mais relevante no que diz respeito ao montante do que diz respeito ao ICMS, Para você ter uma noção, a FPE, o Estado arrecada bilhões de reais e o ICMS, o Estado arrecada milhões. Então, uma proporção, de fato, bem diferente de um da outra. O Estado já vem sentindo aí, obras podem ser, de fato, reduzidas, não serem entregues. Mas, enfim, a gente aguarda, de fato, que essa carta chegue, que ela faça sentido, de fato, à União, que possa
né, dar um feedback por que essas contas estão assim, que esse repasse está sendo reduzido. Por parte, o governo federal diz que isso faz parte, né, essa redução faz parte por conta do equilíbrio fiscal, mas assim, a gente espera, né, que isso de fato não chegue até nós, porque todos nós, cidadãos, né, todos nós brasileiros, vamos sentir esses impactos, né, porque a gente sabe que ICMS já está alto nesses estados, aqui no estado principalmente está bem elevado. O ICMS do Brasil em si tem crescido bastante nessa questão de mudança de governo, então muitos estados estão se readaptando e a gente espera de fato que tudo seja resolvido, que a gente consiga manter todas as contas em ordem, coisa que não está fácil não, viu? Não está fácil nem para os estados, muito menos para os brasileiros. Então é isso o nosso vídeo de hoje. A gente segue aqui apurando todos esses fatos para trazer essas atualizações para vocês. Se você gostou do vídeo, já curte, compartilha, comenta, deixa aqui embaixo sugestões de pautas, o que é que você acha que a gente deve trazer por aqui, que isso nos ajuda bastante, viu? Até lá, até o próximo vídeo.